Cymbeline, Rei da Britânia, de William Shakespeare. Cymbeline foi composta provavelmente entre 1609 e 1610, segundo os estudiosos da obra do Shakespeare, e é uma das suas últimas peças, portanto. E é nas suas últimas peças, boa parte dessas últimas, que os críticos e os estudiosos sentem maior dificuldade de analisar e classificar as peças. Cymbeline, segundo a Bárbara Heliodora, seria a primeira das suas últimas peças em que o Shakespeare vai trabalhar um novo gênero, uma nova categoria de peça teatral. Não é uma comédia, não é uma tragédia, não é um drama histórico, mas tem um pouco de cada uma dessas coisas. No século XIX, são alguns poetas e estudiosos da obra do Shakespeare que parecem ter encontrado a classificação mais útil: romance. Porque aqui a gente tem, como em outras dessas últimas peças do Shakespeare, Conto do Inverno, Péricles e A Tempestade, a gente tem uma trama principal e várias subtramas. Aqui a gente tem um grande número de personagens, quase como se fosse um romance, uma obra em prosa mesmo, uma obra de ficção. E a gente tem esses vários elementos que impedem que a peça seja classificada ou como comédia, porque vai ter um tanto de tragédia, ou como tragédia, porque tem um tanto de comédia, ou de drama histórico, porque tem muitas outras coisas aqui, inclusive o aparecimento de deuses, né, de figuras da mitologia grega. E aí a gente tem toda essa mistura aqui dentro. Por isso, essa classificação, né, desde o século XIX, de romance. A gente tem comédia, a gente tem tragédia, a gente tem pastoral, a gente tem poesia lírica, a gente tem canções aqui dentro, coisa que, aliás, o Shakespeare já usou em outras peças, que são aquelas poesias compostas especialmente para serem cantadas. A gente tem algumas aqui, inclusive algumas que ficaram bem famosas, segundo o tradutor, o Roberto Oshii. A gente tem elementos de mitologia, a gente tem lenda se misturando um pouco com a história da Inglaterra, né, antes de ser invadida pelos normandos, né, em 1666, isso se passa antes disso. Enfim, é uma mistura. É uma mistura. Tem muitos elementos que impedem que ela seja classificada dessas formas mais fechadas, mais estanques, como tragédia, ou comédia, ou drama histórico. Não dá para fazer isso com Cymbeline. Mas também, segundo a Bárbara Heliodora, por ter sido a primeira peça na qual o Shakespeare vai tentar trabalhar esse novo gênero, é a peça que os elementos não estão muito bem combinados e pode causar uma certa insatisfação do leitor, como causa em muitos críticos, né? O Bernard Shaw, por exemplo, que era dramaturgo, ele abominava o final dessa peça, a cena final. E eu confesso, eu como leitora, que quando eu terminei de ler, terminei a peça, li a última cena, né, o epílogo de Cymbeline, ele realmente me causou assim uma impressão de estar insatisfeita, né, de insatisfação. Porque o Shakespeare deixa para essa última cena para ele tentar unir todos os fios de todas as tramas que percorrem a peça inteira. E aí você tem na última cena aquele palco cheio de personagens, de entra-sai, de sustos, de novas revelações, de reviravoltas. Soa um pouco cansativo, um pouco confuso, parece assim bagunçado. Mas é possível que a Bárbara Heliodora esteja certa. Como teria sido a primeira peça que o Shakespeare testou esse novo gênero, o romance, ele ainda não tinha o domínio de toda a técnica, porque a gente vai ver depois em Péricles, em Conto do Inverno e especialmente em A Tempestade, como é que esses elementos do romance se ajustaram perfeitamente debaixo da mão talentosa do Shakespeare. Mesmo assim, a gente tem muita coisa maravilhosa aqui em Cymbeline. Daí eu ter gostado e estar fazendo esse vídeo resenha. A gente tem essa parte lírica, tem trechos de poesia lírica nos lábios de alguns personagens, como por exemplo em algumas falas da Imogen. Aliás, há quem diga, e eu diria também, que ao invés de se chamar Cymbeline, rei da Britânia, deveria se chamar Imogen, princesa da Britânia.
A gente tem as canções, como eu falei, essas poesias escritas especialmente para serem cantadas, e algumas são muito comovedoras. A gente tem pelo menos 3 cenas que são de rolar de rir, são pura comédia, em que a gente, nessas 3 cenas mais ou menos, você tem o Príncipe Cleton, que é aquele típico fanfarrão, aquele homem que na verdade é um tolo, mas ele acha que ele é a última bolacha do pacote, né? E aí nessas 3 cenas o Cleton está acompanhado de 2 nobres, né? São os seus acompanhantes. E a gente tem o primeiro nobre bajulando o príncipe Cleton, né? Diante de todas as asneiras que o Cleton diz. E a gente tem o segundo nobre falando à parte, ou seja, falando para nós, né? Para a plateia e para os leitores somente. Aquilo que ele está pensando, que é o que ele realmente acha do príncipe Cleton. E as tiradas, né, as falas desse segundo nobre à parte para o público, para o leitor somente, elas são tão bem encaixadas com aquilo que o Cleton está dizendo, ou que o bajulador, o primeiro nobre, está dizendo, que cria uma comicidade irresistível. Eu fiquei rolando de rir nessas 3 cenas. As falas do segundo nobre são assim, de um time perfeito. Perfeito, perfeito. Muito engraçadas. E a gente tem algumas falas também que tem aquele toque reflexivo filosófico que outros leitores de Shakespeare também conhecem, já encontraram em outras peças dele, como Macbeth, como o Hamlet, como A Tempestade, e que a gente tem aqui também, especialmente falas da Imogen. E a gente tem o grande trunfo de Cymbeline, que é a sua protagonista feminina, a grande personagem dessa peça, que é a Princesa Imogen, que deveria ter dado nome à peça, porque a trama principal trata dela. Aquilo que acontece com a Imogen é o que nos cativa, que nos interessa, porque a Imogen é uma figura amorosa, leal, sábia, arrebatadora, né? Intensa nos seus sentimentos. E talvez aí também, apesar dessa grande qualidade que é você encontrar essa figura feminina cativante aqui, que a gente torce por ela o tempo todo, acaba dando outro probleminha de Cymbeline. Não tem nenhum personagem masculino à altura da Imogen nessa peça. Nenhum que lhe chega aos pés. Infelizmente. Também aqui, em Cymbeline, o Shakespeare vai retomar algumas situações e alguns temas que são caros a ele, que já aparecem em outras peças do poeta. Tanto tragédias quanto comédias. O tema da vingança, do inocente injustiçado, do perdão, da calúnia, do ciúme e também, como a gente encontra, por exemplo, em Péricles, um tema tão bonito que é perder tudo e depois recuperar tudo.